Veja, o tema da minha mensagem hoje é vivendo em reverência e amor. Só relembrando, nos últimos 5 domingos que eu iniciei esta carta aqui de Pedro, eu falei sobre, de fato, o que Pedro está tratando nesta carta. Ele escreve aos cristãos que estavam sendo perseguidos, os peregrinos que estavam dispersos por toda a região, e ele diz a esses homens e mulheres: por mais que vocês não tenham casa, moradia fixa, dinheiro, por mais que a perseguição tenha aumentado contra vocês, vocês devem permanecer firmes com a fé em Cristo. Acreditem nele, que mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, ele vai sustentar a cada um de vocês. Mesmo passando provações, ele diz que os eleitos, como ele diz logo no início, né, os eleitos, peregrinos, os eleitos, aqueles que foram redimidos e salvos, Deus vai os sustentar. E sabe o que é interessante? É que, mesmo sabendo disso, que no mundo nós passaríamos por aflições, angústias e tribulações, a Escritura ainda vai dizer, Pedro ainda vai afirmar, que mesmo assim, nós não podemos andar neste mundo de qualquer jeito, mas devemos andar da maneira que Deus ordena. E foi sobre isso que eu comecei falando no último domingo. Deus nos ordena andar em santidade. Eu disse na semana passada que os salvos, eles devem de fato andar em pureza e dedicação a Deus, e que essas coisas não são opções, são mandamentos. Devemos buscar a Deus, nos santificarmos e nos separarmos para Ele. Então aqui no versículo 17 até o versículo 25, veremos que Pedro ele vai apresentar mais 2 pilares aqui da fé cristã. Primeiro, devemos andar com reverência, porque ele vai dizer que o mesmo Deus que é o nosso Pai que está nos céus, é o mesmo Deus que nos julga quando nós pecamos. Por isso, reverência. E ele também vai falar que nós devemos andar em amor. Amor fraternal, o amor de irmãos, que assim como nós somos lavados, redimidos, escolhidos por Deus, o fruto dessa escolha do Espírito Santo em nós deve ser o amor para com os irmãos. Ou seja, a vida cristã, nós na verdade vivemos em 2 mundos. Em que sentido? Nós estamos com o pé aqui no presente, vivendo da melhor maneira possível, como Deus ordena, mas com o coração e os olhos sempre na eternidade. É basicamente isso que ele vai dizer. E eu quero então terminar esse primeiro capítulo passando 3 princípios. Aqui o primeiro é o seguinte: cristãos, eles devem viver em reverência. Vamos fazer a leitura aí do versículo 17 até o versículo 25, por favor? Vamos ler até o 21, depois o restante eu vou explicando. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, em Deus, por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aí tá bom. O restante eu vou lendo aí, olha para cá, por favor. Mas veja, a primeira coisa que Pedro vai continuar dizendo aqui, depois de vivermos em santidade, que eu disse na semana passada, é vivermos em reverência, e o objetivo está claro aqui: andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Ou seja, no mesmo versículo ao qual Pedro diz que Deus é Pai, isso ninguém questiona, todos gostam, na mesma sentença ele diz que este Deus que é Pai é também juiz. Eu sei que hoje em dia a afeição paterna, ela nos dá mais segurança, porque quando nós ouvimos falar de pai, um pai normal, um bom pai, o que se lembra é de carinho, provisão, cuidado, orientação. E na verdade é até mais fácil gostar de um Deus que é pai do que de um Deus que é juiz, porque o juiz não traz tão boas recordações a mim e a você, mas o pai sim. Aí levamos em consideração a cristandade moderna, que além de querer enxergar Deus apenas como pai, ainda fazem deste pai um estereótipo que não existe na Escritura. Distorcem totalmente a imagem de um verdadeiro pai. Porque um pai bíblico não é como o pai que muitos definem. Para muitos, Deus é um pai bonachão, aquele que tem excesso de afeto, aquele que é extremamente bondoso,
aquele que não pode dizer não para os filhos de forma alguma. É assim que muitos pensam que Deus é em relação aos seus filhos. Por quê? Porque eles são assim em relação aos seus. Então eles pensam que Deus é da mesma forma. Claro que não é. É por isso que nós vivemos uma geração perdida de pai de Enzos que não pode falar não para os filhos. Gente, nada contra o nome Enzo. Enzo é só um exemplo aqui da juventude moderna, da criançada moderna. Por que não se pode falar não para os filhos? Porque, ora, eles vão ficar angustiados, tristes, vão chorar. Onde já se viu? Aí nós temos a tendência de achar que Deus é da mesma forma, e não é. Um pai de verdade, um pai bíblico, segundo a Escritura, ele corrige, ele disciplina, ele prepara para a vida. É assim que se espera que um pai age. E Deus vai agir da mesma forma. Pedro, ele não só traz a imagem correta de um Deus que é pai, mas ele também diz, este Deus pai julga, é juiz. E ele julga de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós fazemos. É por isso que no versículo 17 ele diz, se chamais de pai aquele que julga segundo as obras de cada um. Ele diz que se nós sabemos que Deus, ele julga, é aí que devemos andar em reverência, é aí que devemos andar com temor, termos a consciência santa de que estamos diante de um Deus santo. Por mais que os nossos olhos naturais não o vejam, a Escritura vai dizer que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Por isso, a importância de andar em reverência, em santidade, porque este Deus que é Pai e Juiz, ele julga sem discriminação, sem acepção de pessoas. O que Pedro está dizendo é mais ou menos o seguinte, Deus tem muitos filhos, e nós somos muitos deles. Mas este Deus que tem muitos filhos, ele não tem filhos prediletos. Aquele filho que, não, isso aqui, eu pego a sujeirinha dele e jogo para debaixo do tapete. Esse aqui eu não vou repreender. Esse aqui eu vou dar uma colher de chá. Não. Deus não age desse jeito. Deus lida com todos da mesma forma. O pecado não é mais limpo porque está na pele de ovelha. Pecado vai ser sempre pecado. E como que Deus julga? Ele diz, de acordo com as nossas obras. Óbvio, aqui ele não está falando de condenação. Porque Pedro começa a sua epístola escrevendo aos eleitos, aqueles que foram escolhidos. Ele está falando de disciplina, que mesmo filhos eleitos, escolhidos por Deus, esses que não andam em santidade, em temor, serão disciplinados. Não assim funciona naturalmente em nossas vidas? Um pai, o que se espera dele é que quando o filho faça algo errado, que ele o discipline. O filho não vai deixar de ser filho porque o filho errou. Pelo menos, eu nunca vi nenhum pai agindo dessa forma. Errou? Traz a certidão de nascimento aqui. Acabou, rasgou, não é meu filho mais. Isso não é possível. Continua sendo filho. Só que, assim como Deus ordena que pais disciplinem os filhos, Ele vai agir da mesma forma conosco. E Ele age com justiça. Por que Ele age com justiça? Porque nós, por vezes, somos injustos. Às vezes excedemos, às vezes nos falta. Deus não. Deus, Ele é justo. Veja, não é assim que funciona? Você tem mais de um filho aí. Imagina o seguinte. Está brincando lá, 2 filhos pequenos, um maiorzinho e outro menor. Pega aí, meus 2 menores. Um de 2 anos e meio e uma de 1 ano. Se eles estão correndo e de repente o maiorzinho tromba na menor, de modo que a menor caia e até machuque, eu não vou repreendê-lo por conta disso, discipliná-lo. O máximo que eu vou dizer é, preste atenção, cuidado, não faça mais isso. Mas foi sem querer. É totalmente diferente dos 2 correndo. E ele propositalmente empurrar a irmã na parede. Colocar o pé na frente para que a irmã tropece. E isso é fazer algo deliberado. Aí sim será disciplinado. Conosco acontece a mesma coisa. Nós, como seres humanos, por vezes erramos. E às vezes erramos até sem querer errar. O que continua sendo um erro. E é óbvio que vai ser disciplinado do mesmo jeito. Mas é totalmente diferente de uma pessoa que planeja o erro. Da pessoa que sabe que é errado e mesmo assim diz, vou fazer. Ora, esses que assim fazem, não tenho dúvida, a punição vai ser maior. Claro que vai. Nós sabemos que é errado se mesmo assim fazendo.
vai ser maior. Por que eu digo isso? Na parábola do servo vigilante, Jesus, ele deixa bem claro para mim e para você, como que ele age. Põe ele, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, olha o que diz a Escritura. O servo que conhecia a vontade de seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Você percebeu aqui que não tem escapatória? Mas eu não sabia o que tinha que fazer. O problema é seu, vai ser castigado. Você tinha que saber. Menos, mas vai. Agora, se você sabia a forma de andar, o que devia fazer, e mesmo assim teimou em não fazer, o castigo vai ser maior. Ou seja, quanto a mim e a você, que temos o conhecimento da verdade, para nós não há possibilidade de sermos pouco castigados. Ou é muito ou é muito. Porque sabemos. E se erramos, erramos sabendo que estamos errando. Só temos uma opção: obedecer. Por isso ele diz: andai com temor durante toda a vossa peregrinação. E eu venho explicando aqui que nós somos peregrinos neste mundo. Ou seja, o que ele está falando é, durante o nosso período aqui na terra, toda a nossa vida, toda a nossa peregrinação deve ser em santidade e em temor. É por isso que o verdadeiro cristão, ele não treme diante do inferno. Ele treme, na verdade, diante da graça mal usada. É de saber que Deus é gracioso, misericordioso, nos ama, nos escolhe, e ainda assim, por vezes nós desobedecemos, sabendo que estamos fazendo o que é errado. Como cidadãos do céu, nós devemos viver aqui com a consciência de que todas as nossas atitudes estão sendo observadas. Nada passa. Lembra do Big Brother? Na verdade, o Big Brother, ele foi feito com base no livro 1984, de George Orwell, e ali, de fato, tinha o grande irmão, que era o olho que tudo vê, observava tudo, que era o Estado, e o programa, na verdade, apenas foi uma cópia mal ajambrada deste livro. O olho que tudo vê. Mas, na verdade, o olho que tudo vê é o olho do nosso Senhor. Como eu disse, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Não há um lugar onde nós possamos escapar. Como diz o salmista, não adianta, você pode ir para qualquer lugar, ainda lá a mão do Senhor, ainda lá os olhos do Senhor estarão sobre nossas vidas. Portanto, se você tem essa consciência de que os olhos do Senhor estão sobre você, que isso te faça ser mais santo, mais reverente. Eu lembro, comecinho da minha conversão, lá em 2007, eu converti no finalzinho de 2006, e logo em 2007 eu fui, o quartel me mandou para o Rio Grande do Sul, fui ficar 3 meses lá fazendo um curso. E a minha esposa desesperada, né, porque na mente dela, todo mundo falava lá, Porto Alegre, só gaúcha de 1,80 m e olho verde. E eu lembro que eu mesmo, novo convertido, eu tinha essa consciência de que os olhos dela não vão estar sobre mim, mas o do meu Senhor vai. Os olhos dele vão estar sobre mim. Eu posso esconder dela, eu posso esconder dos meus filhos, eu posso esconder de vocês. Mas quem pode esconder algo do Senhor? Portanto, ter essa consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós, deve nos fazer andar dessa forma. Santidade, como eu disse na última semana, e principalmente reverência. Segundo, põe em segundo ali, por favor. Segundo princípio, qual o valor do nosso resgate? Veja, por que eu e você devemos andar em reverência, que é o que Pedro aqui diz? Ele vai falar que é devido ao alto preço que foi pago pela nossa salvação. Devido àquilo que Cristo fez por nós, isso basta. Olha o que ele diz no versículo 18 e no versículo 19. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Aqui ele cita prata e ouro porque é algo que nós tendemos a ver como coisas valiosas, coisas que valem dinheiro, coisas de quem tem importância. Para ter uma ideia,
Olha como que o templo de Salomão foi edificado, não o Salomão daqui de São Paulo, Salomão de verdade lá. 3.400 toneladas de ouro e 34 mil toneladas de prata. Isso aí em reais hoje, daria cerca de 1,3 trilhão só de ouro, mas quase 200 bilhões de prata. Mas aquilo que é perecível, não pode comprar valores eternos, não pode comprar salvação. Por isso, aqui Pedro ele faz essa antítese, esse jogo de palavras, mostrando, olha, por mais valioso que seja o ouro, ou qualquer outro ativo que você queira colocar em conta, essas coisas não podem comprar aquilo que é imperecível, a salvação de vocês. Aí então Pedro ele faz um contraste. O que nos comprou é muito mais valioso do que a construção do templo e de qualquer outra coisa. Nós somos comprados não por dinheiro, não por toda a fortuna dos homens mais afortunados deste mundo. Ele diz que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, e isso não tem preço. É por isso que no versículo 18, no finalzinho, ele vai dizer: é por isso que ele vos resgatou da vossa maneira fútil de viver, recebida pela tradição de vossos pais. Ou seja, devido àquilo que Cristo nos fez, hoje nós podemos, de fato, não viver como vivíamos antes. Porque a Escritura diz que antes de conhecermos a Deus, nós éramos escravos do pecado. Porque assim é todo ser humano. O ser humano ele nasce escravo do pecado. Ele não se torna pecador a partir do início que ele comete, a partir do momento que ele comete o primeiro pecado. Não, ele nasce com essa natureza. Assim como um cachorro. Ele não se torna cachorro no primeiro latido. O ser humano, ele não se torna pecador quando ele peca. Isso faz parte da natureza. Por isso que eu e você, por isso que a Escritura, por isso que a fé reformada, ela não crê neste mito da criança pura e inocente. Porque todos nascem pecadores. Pastor, você está dizendo que a criancinha mais bonitinha, gorduchinha, de 1 mês, ela é pecadora? Sim. Quer a prova disso? Já viu o bebê morrer? Já, né? Sabe por quê? Paulo diz, o salário do pecado é a morte. E se crianças morrem é porque o pecado está nelas. O pecado faz parte da raça humana. O pecado não está fora, o pecado está dentro. Por isso, não importa. Pegue uma criança e crie num ambiente sem influência nenhuma. Nem negativa, nem positiva. Tente levar em um ambiente neutro. Você vai ver que, naturalmente, essa criança tende a fazer o mal, vai ser inclinada para o mal. Os nossos filhos aqui, não precisa nem longe, olha para os nossos filhos. Muitos aqui criados na igreja, dão tapa no rosto da mãe, puxa o cabelo da mãe, faz birra, bate no amiguinho, pisa no pescoço do irmão. Criados na igreja. E muitos fazem isso pequenos. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está nele. É disso que Pedro está dizendo. Herdamos isso de nossos pais. E é deste fútil procedimento que nós somos resgatados. E como? Versículo 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cordeiro sem defeito. Aqui Pedro ele está fazendo uma alusão lá ao Antigo Testamento. Lembra? Quando os sacerdotes, 2 vezes por dia, ofereciam sacrifício pelos pecados, primeiro deles, depois pelo pecado da congregação, e para oferecer esse sacrifício, eles sempre pegavam cordeiros, sem defeitos, sem mancha. Aquilo aqui era apenas sombra da realidade. De qual realidade? De Cristo. Tudo aquilo que acontecia, o que Pedro cita, Pedro remete ao Antigo Testamento para mostrar, olha, aqueles cordeiros mortos, para a purificação do pecado daquelas pessoas, era apenas um símbolo, era apenas, na verdade, uma sombra de uma realidade que viria. E qual é essa realidade? É Cristo Jesus. É disso que ele está dizendo. Lembra? Quando Abraão está subindo com seu filho Isaque o Monte Moriá para sacrificá-lo, diz a Escritura que o menininho já tinha consciência, ou seja, era mais ou menos um adolescente. Tanto é que ele pergunta lá em cima do monte: pai, onde está o cordeiro? Onde? Essa pergunta feita por Isaque, onde está o cordeiro, foi respondida por João Batista, anos mais tarde, quando Jesus sai do Jordão e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre isso aqui que Pedro está dizendo. Nós vemos aqui o plano da redenção.
Aquilo que era símbolo se tornou realidade. E é nessa realidade, Cristo morrendo pelos nossos pecados, que nós devemos crer. Tanto é que no versículo 20, acompanhe comigo, diz assim: conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, ou na plenitude dos tempos, dependendo da sua versão, em nosso favor. Aqui vemos que, de fato, o plano da redenção, ele é eterno. Deus, na criação, já tinha tudo planejado. Ao contrário do que alguns pensam, a redenção não foi um plano B. Deus planejou algo e, de repente, Adão e Eva no meio do caminho pecam, a raça humana cai, e Deus então precisa mudar de rota, mudar os planos. Não, não foi isso, de jeito nenhum. Eu vou falar para você porque eu já ouvi de professor de seminário dizendo que a cruz foi uma mudança de rota, foi um plano B, que Deus não havia planejado aquilo lá. E olha a ilustração que eu ouvi de um professor, dizendo assim: a cruz foi mais ou menos o seguinte: uma mãe estava saindo com o seu filho, trocou ele, deixou ele bem arrumadinho, só que na hora que ela estava chegando no portão, sentiu um cheiro ruim, olhou aquela roupa bonita, estava suja, o menino não tinha feito necessidade, e então a mãe volta e troca a criança, troca a fralda, troca a roupa que ela tinha planejado. Assim foi a cruz. Deus não planejou que desse errado, mas como deu, o Senhor então precisou bolar um plano B. De jeito nenhum. O que Pedro está dizendo aqui é que o Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, por isso que Herman Bavinck, ele diz que Cristo não foi um plano emergencial, não foi uma correção de rota, mas essas coisas sempre estiveram no plano de Deus, desde a eternidade passada. Versículo 20 e o versículo 21, vão dizer assim: conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja, queridos, num tempo onde o evangelho é comercializado e a santidade é ridicularizada, é ou não é? É ridículo. Se você tem um filho adolescente que estuda em escola convencional, fala para ele experimentar falar que com 15 anos, ele ou ela são virgens e pretendem casar assim, com um único marido, com uma única esposa. Vão ser ridicularizados. É assim esse mundo. Mas num tempo onde o evangelho é comercializado e a santidade é relativizada também, a igreja precisa lembrar que Deus é o mesmo. Que o Deus que cobrou reverência desses irmãos que estavam dispersos, sendo perseguidos, é o mesmo Deus que vai cobrar de nós. O temor do Senhor deve estar diante dos nossos olhos, como diz Deuteronômio, para que não pequemos. Se tememos o Senhor, ora, o que se espera é que andemos em santidade e em reverência, como diz a Escritura. E o crente verdadeiro, ele deve viver como peregrino, porque assim somos. Mas lembrando, que mesmo neste mundo, onde nós estamos aqui de passagem, Deus não disse que nós podemos viver de qualquer jeito. Ele nos comprou, Ele pagou um preço por nós. Nós éramos escravos do diabo, diz a palavra, e hoje nós somos escravos de Cristo. Mudou o Senhor. Sim, estamos diante de um Senhor muito mais bondoso e afetuoso, misericordioso. Mas ainda assim somos de alguém. E esse Senhor bondoso e afetuoso nos ordena a viver em santidade e reverência. E terceiro e último para encerrar, põe ele por favor, Caio. Terceiro e último princípio: cristãos devem viver em amor. Acompanhe comigo, versículo 22 ao 25, por favor. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro ele deixa explícito aqui no começo do verso 22.
Os crentes que foram purificados pela obediência à verdade, que resulta da regeneração. Desses crentes, o fruto que Deus espera de nós, o fruto inevitável que deve estar em todo cristão, é o amor fraternal. E aqui está falando fraterno de fato de irmãos. Amar os irmãos. A fé que justifica também santifica, e onde o Espírito opera, o amor é o seu fruto visível. Por isso que é inconcebível vermos cristãos dizendo: nossa, não vou com a cara daquele fulano, não passa nem na mesma calçada que ele. E às vezes falando de alguém da igreja. Ah, mas ele fez algo absurdo, ela fez algo absurdo. Sim, pode ser. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Já falou com ele da chateação? Já falou com ela da chateação? É assim que devemos resolver. Deixando claro que o amor cristão que Pedro diz aqui não tem a ver com emoção, não tem a ver com sentimento. Esqueça essa imagem dos filmes de Hollywood, achando que amor, é aquele negócio lindo, maravilhoso, onde você chora. Não. O amor cristão é uma decisão ativa. É você querer buscar o bem do outro, mesmo que isso lhe custe algo. Quer uma coisa mais fabulosa para resumir o amor cristão do que o perdão? Porque o que é você perdoar alguém? É você, de fato, dizer que a pessoa que tinha uma dívida com você não tem mais, sem a certeza de que ela nunca mais vai cometer aquele mesmo erro. Isso é perdão. Perdão é expressão de amor. É você, de fato, perdoar sem ter a certeza de que aquela pessoa nunca mais vai errar com você. O problema é que a nossa geração, ela confunde amor com sentimento. E amor não é sentimento. Amor é ação, amor é decisão. É por isso que Jesus, ele deixa bem claro: se o teu inimigo tiver fome, o que você deve fazer? Ore por ele. Dê um abraço. Já viu essas pessoas que ficam... eu já vi muitos vídeos na internet de pessoas, principalmente em São Paulo, ficar lá na praça, quer um abraço, daí a pessoa vem e abraça. Fica 30 segundos ali, precisava tanto de um abraço. Não, isso não é amor, mas nem de longe. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Haja. Se teu inimigo tiver sede, e aqui falando de inimigo, não é irmão ou é irmã da igreja, inimigo, tiver sede, dá-lhe de beber. E talvez o versículo que mais sintetiza amor, mais conhecido da cristandade, é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ação de dar. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o amor cristão, não basta você não querer o mal para alguém. É fundamental que você faça o bem. É de suma importância que você haja. É dar um passo a mais. É andar uma milha a mais. É alguém que te pediu algo, você não, leva mais. Pediu a capa, a túnica, leva tudo. Pedro nos exorta a amar sem fingimento. É legal que a tradução aqui dá a entender de amar sem máscaras. Porque, sabe, existe um amor fingido, claro que existe. Eu vi essa semana uma foto de um cantor sertanejo antigo, acho que uns 70 anos por aí, com a namorada, que agora é esposa de 20 anos, toda bonita. Somos tendenciosos a achar que não é um amor muito sincero, não, né? Podemos estar errados nesse julgamento, claro, mas tendemos a achar que é um amor um pouco fingido. Mas a Escritura diz que nós devemos amar ao próximo sem fingimento. Amar com intensidade. E amar com intensidade é você fazer aquilo que vai além da sua conveniência. Além daquilo que pode te trazer. Porque, convenhamos, tem algumas pessoas que é gostoso se estar com elas. Tem algumas que é só Jesus na causa. É com esses que exercitamos o amor. Não exercitamos amor com pessoas que são aprazíveis a nós, mas exercitamos justamente com aquele que é difícil. Por isso, buscar servir
sem esperar retribuição, é fundamental. Servir o outro, principalmente se o outro não tem condição de retribuir aquilo que você faz. Nisso consiste o verdadeiro amor. O verdadeiro amor fraterno é amar justamente os irmãos mais difíceis, e às vezes esses irmãos mais difíceis é você. É amar. Eu lembro que tinha uma irmã da nossa igreja lá de Moreira, ela sempre falava, nossa, eu tenho que ir lá na casa da amada, se referindo a uma irmã, e pensa numa irmã difícil. Nossa, essa daí tem que ser amada mesmo. Ou mulher difícil. É assim que funciona. Eu lembro, às vezes, a Raquel estava com um dos nossos bebês, nem lembro qual das crianças que era. Daí a criança estava de meio no colo da minha esposa. Ela chegava, não, está calor, tira meio. Tirava meio da minha criança. Eu, como assim, filho, é meu? Aqui, eu pensava, não falava isso, claro, né? Falei, como assim? Aí eu comecei a entender porque essa outra irmã chamava ela de amada. É essa daí que eu tenho que ir lá. Tomar um café, ver ela falar as coisas que às vezes não gosta de ouvir. E falava, pensa. Principalmente quando é mais velho que a gente, né? Daí eu tenho o direito de falar. Mas assim eu ouvia. Assim é o verdadeiro amor. Amar aqueles que são mais difíceis. Isso é cristianismo. Porque é incoerência você dizer que é filho de Deus, de um Deus que é resumido como um Deus que é amor, se você não ama o próximo, se você só pensa em você, se você não tem a mínima disponibilidade de estar com pessoas que talvez não pensam como você pensa, em relação a muitos assuntos, com pessoas que não são aprazíveis a você. O amor cristão é isso. Tanto é que em 1 João capítulo 4, a Escritura vai dizer assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você percebeu que é imperativo? Ame o seu irmão. Ame. Ame o pastor, até quando ele vai na sua casa para te corrigir. Ame. Ame o próximo. Isso é fundamental na caminhada cristã. O amor, ele é a marca da nova vida. Sem ele, nossa vida é vazia. Porque, de fato, quando o amor reina, Deus habita. Deus está ali. Agora, onde o amor está em falta, o evangelho já não está sendo mais vivido do jeito que teria que ser vivido. Por isso que eu e você devemos amar. E para encerrar, por que nós devemos, de fato, exercitar, amar de forma prática os outros, agir de forma prática em relação aos irmãos e irmãs? Veja o que diz o versículo 24 e 25. Porque toda pessoa é como a relva e toda sua glória, como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor. Ou seja, ame as pessoas de forma prática, porque essas pessoas são como a flor. Hoje você vê, amanhã não. Por que nós devemos amar o próximo com intensidade de todo o nosso coração? Para que nós não venhamos a sofrer a dor do remorso. Porque depois que as pessoas partem, não adianta vir com textão em rede social dizendo, ai, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter trocado mais mensagens. Você teve tempo, não fez. Teve oportunidade, não fez. Para que você não sofra a dor do remorso. Ame de forma prática. Do contrário, não adianta. Esses dias eu ouvi a história de uma moça, ela comediante, perdeu um companheiro de palco, de teatro, comediante também, e ele internou, ficou um tempo internado e acabou falecendo. E ela dizendo que uma das maiores angústias dela foi que, numa das peças, pouco antes dele ser internado, ela tinha brigado com ele, e acho que ficou alguns dias sem falar, brigado. Não, ele não quer falar comigo, não vou falar com ele. Sabe, Belém, nunca mais cuide bem, que a gente faz aí direto? Ela fez isso. E era o melhor amigo dela. Internou, faleceu. Ou seja, resolva as pendências enquanto há tempo. E por que devemos amar? O verso 25 ele conclui, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Esse mandamento não caduca. O mandamento do amor não perde a validade. Devemos fazer isto aqui e faremos isso no céu. Por isso que não é melhor você se reconciliar
e se dar bem com os irmãos enquanto você está aqui? Porque você imagina, está lá, eu não gosto do Robson, exemplo só, gosto muito de você, Robson, amo você, mas não dá problema o Robson, eu peguei ele de exemplo, nossa, irmão é uma benção. Mas você imagina lá, estou lá, falei, nossa, e vai tocar toda vez, falei, nossa, eu, rapaz, metido para tocar guitarra, viu? Faz o solo normal, agora, para quê? Rapaz, fresco, quer mostrar o tanto que ensaia. Aí eu fico aqui toda vez, zangado com ele, mal-humorado com ele, não resolvo a situação, não amo, a gente tem que amar. Daí morre eu e ele, vai eu e ele para onde? Para o céu. Eu fiquei com ele tocando louvor aqui, agora eu vou ficar a eternidade inteira ouvindo ele. Não é mais fácil acertar as contas aqui? É por isso que eu desconfio de crentes que não gostam de gente, sabe por quê? Porque no céu só vão ter duas coisas, Deus e gente. Se você não gosta de gente, vai fazer o que lá, criatura? Acerte aqui. Acerte enquanto é tempo. Ame de forma prática. Não deixe oportunidades passarem, porque nós temos o mandamento de amar. E como eu disse, não apenas quem pode nos retribuir, não apenas as pessoas fáceis, mas principalmente aquelas que são mais difíceis. Amém, meus irmãos?